Vamos lá agora falar um pouquinho sobre os modos de uso do BirdoApp, né? A gente separou em dois modos, basicamente, que é o modo para estúdios, que pode ser, como a Lu falou, para estúdios de pequeno, médio porte, para organizar arquivos, né, no ambiente de servidor e na máquina presencial, remota dos artistas, de todo mundo que estiver trabalhando no projeto, artistas e produtores. Ele estrutura um projeto, seja de série, uma série animada, um longa-metragem, um curta-metragem, você consegue dividir em episódios, cenas, sequências ou cenas, e é uma forma de gerenciar tudo que envolve o projeto, né? E o modo solo é uma forma mais simples de uso para quem quiser usar de forma simplificada o BirdoApp, as ferramentas básicas do BirdoApp de dia a dia, né, de ferramentas do Tubum, que vão estar disponíveis sempre que você acessar pelo modo solo. Você vai ter no modo solo você vai ter como organizar esses arquivos, acesso ao histórico de todos os arquivos que você abriu. Você vai conseguir usar templates padronizados do Tubum para criar arquivos de cena, um arquivo de cena, um arquivo só para desenhar, né, um arquivo de arte, e acesso às ferramentas básicas, que seriam alguns facilitadores de atalho. Você consegue configurar todos como atalho, né? Você consegue fazer uma série de coisas que vai ter mais detalhado na documentação, você pode explorar. E aqui na versão Studio, mais ou menos um organograma que mostra como é essa divisão, né, de você ter um servidor que todos os usuários vão ter acesso, todo mundo que estiver trabalhando no projeto vai ter acesso, e ele funciona de uma forma que ele descentraliza do servidor os arquivos. Então, ele gerencia muito bem essa coisa de versionar o arquivo na rede e trabalhar local. Ele vai simplificar o processo que seria de um estúdio que trabalha à distância, por exemplo, de ter no servidor todos os arquivos versionados, os arquivos organizados de cenas e de assets, e os usuários, os artistas, vão baixar. O que o BirdoApp faz, ele gerencia essa cópia do arquivo local. A pessoa vai trabalhar e depois vai enviar para a rede, isso vai ser versionado e todo mundo vai ter acesso. Mas ele faz essa divisão, não vai ter nenhum arquivo sendo aberto ao mesmo tempo por muitas pessoas, e ele tem um esquema de... a última versão do Tubum já fez isso, mas a gente tinha um esquema próprio de simplificar esses arquivos. Então, toda vez que um arquivo é enviado para o servidor, que ele é publicado, ele é limpo de uma forma que só é usado todos os elementos do Tubum. Quem sabe como funciona o Tubum, né? Tem cena que fica com muito lixo acumulado, muito pasta de elementos não sendo usados naquela versão, e ele dá uma limpada na versão e envia só a versão que você está trabalhando, mas o seu arquivo local fica completo, e a versão publicada é sempre a versão mais limpa possível daquela cena. E ele tem esse modo produtor, que é mais para gerenciar, né, o estúdio. Os produtores, direção técnica do estúdio, tem essa opção de usar, aqui é a interface, né, mostrando, quando você inicia, ele dá essa opção no modo estúdio, no modo solo. E aqui o modo produtor, como eu estava falando, ele é um modo que vai estar disponível para produção e para direção técnica, para gerenciar os projetos. Então, através dele, você consegue fazer uma série de coisas no projeto, importar animatic, criar cena, criar episódios, tudo com comandos simples, né? Você pode, por exemplo, importar animatics para um episódio inteiro, criar um setup baseado no template, né, do projeto de cenas. Criar esse setup básico de todas as cenas para estar disponível já para o artista de setup montar as cenas depois, e todos esses tipos de coisa que o projeto pede, né? E aqui, por último, é a interface do BirdoApp depois de configurada, né, o projeto. Você vai poder configurar diversos projetos, né? Um estúdio que for usar o BirdoApp pode trabalhar mais de um projeto ao mesmo tempo, e os projetos vão estar disponíveis na tela inicial.
e cada usuário vai ter filtrado todas as ferramentas que vão estar disponíveis, as ferramentas principais. Isso aqui é a interface das ferramentas principais, são 3 tipos de ferramentas principais e elas vão estar disponíveis baseado no tipo de usuário, né? Agora o Tony vai explicar melhor sobre algumas dessas ferramentas principais.